No culto passado nós meditamos, nós ouvimos, deixamos isso entrar no nosso coração, sobre os 3 degraus para baixo da apostasia. O primeiro degrau é perder o prazer de estar na presença de Deus. O primeiro degrau é perder o prazer da palavra, o prazer da oração. É quando a pessoa vem ao culto, mas a palavra de Deus incomoda. Aquilo que deveria ser remédio, aquilo que deveria ser prazeroso, é incômodo, é maçante. Mas a palavra de Deus é remédio, é bálsamo, é mira, é ouro. Então, quem está errado nesse caso somos nós, e não a palavra, ela continua santa. Então esse primeiro degrau para baixo, em direção à apostasia, é não ter prazer nenhum na presença de Deus e nem buscar mais a presença. Qual é o segundo degrau para baixo? A idolatria. Então a pessoa se torna idólatra, mas às vezes ela não tem um ídolo em casa, mas ela tem ouvidos e não ouve mais a voz de Deus. Ela tem olhos e não enxerga mais a presença, não enxerga mais Deus agindo. Ela começa a ser humanista, ela começa a ser egocêntrica, ela não enxerga mais as obras de Deus sobre a terra, ela não enxerga mais a misericórdia e nem o juízo. Ela tem olhos e não enxerga. A pessoa tem boca e não fala, ela não consegue declarar a palavra de Deus, ela não consegue glorificar a obra de Cristo, não consegue glorificar o sangue de Cristo. Ela tem boca e é muda, ela não consegue falar das obras de Deus, não consegue orar, não consegue declarar. Deus abençoa a vida dela, mas ela não consegue admitir com a boca, nem confessar o nome de Jesus. Ela tem mãos, mas as mãos dela estão secas, ela não serve para a obra. Se ela põe a mão na obra, a obra seca. Ela tem pés e precisa ser carregado. É aquele crente a reboque, que se não carregar ele, para ele ser fiel, ele não é fiel no culto, ele não é fiel em nada. Ele tem que ser carregado, puxado. É aquele homem que a mulher tem que dizer: eu tenho culto, vamos lá. É o crente a reboque. Então, quando os meus pés estão secos e alguém precisa me carregar, vamos ligar a luz vermelha, a luz alerta da nossa vida. Muito provável que as mãos também estão secas, os olhos estão cegos, os ouvidos surdos e a boca muda. Então esse é o segundo degrau, que é o degrau da idolatria. E o terceiro degrau é o degrau da apostasia. Então é quase que uma blasfêmia nós declararmos que uma vez salvo, sempre salvo. Se a Bíblia nos ensina que há responsabilidade, nós precisamos manter o contato, manter o discernimento, manter o relacionamento com Deus. E a apostasia é uma realidade. Há muitas pessoas que apostatam da fé e elas não sentem mais nenhum apetite pela palavra de Deus. Apostasia. E Deus continua se revelando. Deus se revela por meio de tudo o que Ele faz. Deus se revela. E hoje nós vamos ver do verso 8 ao verso 13 que Deus se revela o seu tribunal. Deus também é um reto juiz, e o tribunal de Deus é revelado sobre toda a terra, sobre toda a criação. Os 10 mandamentos estavam com o Senhor desde o princípio, desde sempre. E os 10 mandamentos foram revelados quando Deus visitou Moisés e no Monte Sinai, escreveu os 10 mandamentos numa pedra com fogo, com línguas de fogo. Mas aqueles 10 mandamentos sempre existiram. Então Deus começa a revelar para os homens como é o céu. Quando Deus manda levantar e Deus escolhe uma das tribos, que é a tribo de Levi, para serem os levitas, Deus está falando do grupo angelical que há na eternidade. Deus está falando dos anjos, querubins, serafins, os anjos de trabalho. Deus está falando das hierarquias angelicais. Quando Deus manda que Moisés e Arão componham ou construam
uma tenda e manda chamar de tabernáculo, Jesus ou Deus está mostrando como é Jesus: corpo, alma e espírito. Está falando de Deus Pai, o Santo dos Santos, Deus Filho, o lugar do candelabro, e Deus o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Está falando de Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Quando nós vemos o desenho do tabernáculo, nós estudamos aqui Deus revelando a sua glória. Quando o sacerdote entrava no tabernáculo, ele olhava as cortinas, ele via a glória de Deus nas cores das cortinas. Estava tudo desenhado como funciona a eternidade do céu. O povo que morava ao redor do tabernáculo, ao norte, ao sul, leste, a oeste, 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos oeste, 3 tribos ao leste, mostra a unidade da igreja e mostra a unidade da hierarquia eterna celeste. Deus se revela, e Deus também se revela como juiz, e Deus também revela o seu tribunal. Então, como aquela sociedade deveria funcionar? Deus traz aqui uma forma como a sociedade deveria funcionar. O Antigo Testamento é uma demonstração como uma cidade, uma sociedade, como um país, uma nação funciona. O Novo Testamento fala de como a igreja deve funcionar. E nós vamos ver um pouquinho hoje aqui sobre como o tribunal de Deus funciona no céu e sobre nós. O tribunal de Deus está sobre nós. Eu vou falar isso agora e no final eu vou finalizar falando sobre isso. O tribunal de Deus está sobre a igreja, sobre o ministério, sobre um pastor, sobre uma cidade, sobre um país, sobre um estado. E de tempos em tempos nós somos peneirados, e o tribunal de Deus precisa fazer justiça sobre a nossa vida. E o texto começa falando assim. O título do verso 8 é o julgamento de questões difíceis. Por quê? Porque as questões fáceis o povo deveria resolver, mas as questões difíceis deveriam ir para uma instância maior. E o texto diz assim: quando alguma coisa te for difícil demais em juízo. Há coisas que de fato são difíceis de julgar. Entre caso e caso de homicídio, acontece lá uma morte, e de demanda e demanda, e de violência. Às vezes chegava diante lá do líder menor, do líder dos 10 ou do líder dos 50, um caso de violência doméstica. Às vezes um caso de violência entre vizinhos. Então isso não é um caso tão simples, caso de violência e outras questões de litígio. Às vezes tinha, sei lá, duas palavras, duas pessoas, e o depoimento era o contrário. Então caso de litígio. Então se levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Tudo isso deveria ser feito na presença do Senhor, porque aqui fala de tribunal, fala de justiça, fala de um juiz. Virás aos levitas, sacerdotes, e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem. Farás da sentença te anunciarem, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, este morrerá, e eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo o ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Cuidado,
para que o tribunal de Deus não alcance a sua vida. Quando o Woodrow Wilson, um dos presidentes norte-americanos que governou de 1913 a 1921, era presidente dos Estados Unidos, ele disse: há um bocado de problemas diante do povo norte-americano e diante de mim como presidente, mas espero encontrar a solução para esses problemas de modo diretamente proporcional à minha fidelidade em estudar a palavra de Deus. Um presidente que olhava para os princípios bíblicos e entendia que os princípios bíblicos estavam acima do princípio de qualquer lei do país. Daniel Webster, um estadista norte-americano, que foi estadista entre 1850 e 1852, no período da Guerra Civil nos Estados Unidos, ele diz: se formos fiéis aos princípios bíblicos, nosso país continuará prosperando, mas se em nossa prosperidade nos esquecemos das instruções e da autoridade da palavra, é impossível dizer quão súbita será a catástrofe que sobrevirá e que sepultará nossa glória em profunda obscuridade. O Salmo 33:12 diz: bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela é eterna. Nenhum tio, uma vírgula passará da palavra de Deus. E todos aqueles que tomam a palavra de Deus como lei para a sua vida, para viver, como princípio de vida, são bem-aventurados. Onde há princípios de Deus, há luz. Observe uma sociedade, observe uma família, observe um casamento, observe uma igreja. Aonde aquelas pessoas andam nos princípios de Deus, ali há luz, há transparência. Onde os princípios são esquecidos, há trevas e há sujeira. Uma família que esquece os princípios de Deus é uma família que está sempre suja, emporcalhada de sujeira. Faltam tapetes para colocar aquela sujeira debaixo e complacências para esconder as sujeiras, os pecados e dos malfeitos que acontecem numa família que abandona os princípios de Deus. Uma igreja que se esquece dos princípios de Deus é uma igreja suja, cheia de demandas, cheia de acusações, uma igreja dividida, uma igreja cheia de pecados. Meus irmãos, assim como a terra que não pode subsistir sem o calor e a luz do sol, a sociedade não subsiste sem os princípios bíblicos. O pastor Cote diz, afirmando: você quer consertar uma sociedade? Conserte o casamento. Uma sociedade é curada através do casamento. Uma igreja é curada através do casamento. Você quer curar a vida de uma pessoa? Se conserta, se cura a vida de uma pessoa, ela casando-se com Jesus, fazendo uma aliança, se batizando no Espírito Santo, batizando com água, se conserta a vida de alguém no batismo, na aliança. É o princípio do casamento. Deus conserta as coisas por meio da sua palavra. Irmãos, o texto começa falando: quando alguma coisa te for difícil demais, em juízo. Há coisas que são difíceis, amém? Amém. Há demandas que às vezes, quando nós ouvimos sobre aquele caso, nós ficamos um pouco em silêncio, depois nós respondemos: é complicado, porque não há palavras. Há coisas que são difíceis, mas também há coisas que você não precisa nem orar para decidir. Mas como assim, pastor? Nem orar? Nós aprendemos que nós temos que orar sobre tudo. Para lá. Há coisas que você não precisa nem orar para decidir. Por exemplo, se a Bíblia diz: não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos, você não precisa nem orar para namorar com o incrédulo. Deus não vai nem te responder. Você não precisa nem orar, já está na Bíblia. Por exemplo, quando a Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, você não precisa orar para Deus: Deus, o que o Senhor acha? Devo honrar o meu pai e a minha mãe ou não? Está escrito, não precisa nem orar.
Por exemplo, em Provérbios 22:7, o texto diz: o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quando nós estudamos sobre o princípio da dívida e sobre o princípio de não quebrar o princípio de pagar o pão que você já comeu, você não precisa nem orar sobre isso, está na palavra. Então há coisas que não são necessárias levar adiante de um juiz, ou adiante de um pastor, ou adiante de uma autoridade, e às vezes nem precisa orar. Você pode ou não fazer. Para quem observa os princípios, não é difícil resolver, mas há questões que são difíceis. Há questões que são difíceis, bem difíceis de resolver. Então o texto fala aqui: quando alguma coisa te for difícil demais, em juízo. Então começa aqui uma citação de séries entre caso e caso. Há coisas que precisam ser levadas diante das autoridades. Há coisas que precisa se fazer um boletim de ocorrência. Há coisas que precisa se fazer um documento, encaminhar para o fórum. Há coisas que não são simples e é necessário que autoridades designem uma justiça, uma sentença sobre aquele caso. Então aqui a citação entre caso e caso de homicídio. Nós não vamos fazer aqui na igreja uma bancada para julgar um homicídio. Isso nós encaminhamos para frente. Não é da nossa instância, não é da nossa alçada. Nós não vamos julgar isso. Nós vamos mandar para frente. Não era um caso simples que uma família iria decidir. Homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência. Alguns anos atrás, alguém nos buscou, alguém que naquela época congregava aqui na igreja, uma moça, e com lágrimas veio conversar comigo, com a minha esposa, e ela tinha sofrido violência pelo seu namorado. Nós ouvimos aquela mulher, e no final eu falei: olha, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Secaram as lágrimas imediatamente, e eu falei: sim, nós vamos fazer um boletim de ocorrência. Ela falou que não precisava, foram embora da igreja e nunca mais vi eles. Mas são casos que eu não resolvo. Violência doméstica precisa ser levado para frente. Então, antes que isso aconteça na sua casa, é necessário que coisas sejam resolvidas para que não chegue nesse ponto. E quando chega nesse ponto, é necessário que vá a um juiz. Violência e violência. Não é necessário se entrar em violência com nenhuma pessoa, nem com um vizinho, nem com alguém que você trabalha. Não é necessário você ir para o braço por causa de uma questão. Então, quando a questão é muito séria, manda para o juiz. Violência, violência e outras questões de litígio. Às vezes nós ouvimos as pessoas, e você ouve uma pessoa e ouve outra, as duas têm razão. Como saber quem de fato tem razão e quem está fazendo um teatro para parecer que está certo? Manda para um juiz. Violência e violência e outras questões de litígio. Então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Há questões complicadas que também precisam ser resolvidas. Há coisas na nossa vida que são complicadas e que você precisa resolver. Nós não podemos ficar a vida toda colocando debaixo de um tapete ou colocando numa oração complacente: ah, Deus proverá. Há casos e há coisas que nós precisamos encarar e resolver. Às vezes uma conversa corajosa com alguém da família. Às vezes uma conversa corajosa com alguém da igreja. Às vezes uma conversa corajosa com um pai, com uma mãe ou com um filho. Há demandas e há questões que precisam ser resolvidas. Quando nós conversamos sobre a questão de cura e libertação, há muitas pessoas que é dito para elas que elas precisam fazer o caminho de volta para consertar muitas coisas. Há coisas que na sua vida talvez são complicadas, mas você precisa resolver. Enquanto que você não resolve, você vive como arrastando âncoras. É como um motor que está em 8.000 giros
na primeira marcha e você não anda, só está fervendo. É necessário resolver todas as coisas da nossa alma. Meus irmãos, há questões complicadas que precisam ser resolvidas. Quando eu estava meditando sobre esse caso, sobre esse texto, eu decidi citar duas coisas complicadas que na Bíblia nós encontramos. Em 1 Reis 3, nós vamos ver ali o governo de Salomão. Nesse texto do 1 Reis 3, o texto começa Salomão pedindo para Deus sabedoria, e Deus visita ele dizendo: por que você não pedisse a morte dos teus inimigos, e não pedisse riquezas, mas pedisse sabedoria, eu vou te dar sabedoria. E logo depois desse mesmo capítulo, do verso 16 ao 28, vem o teste para que seja testado a sabedoria que Deus deu para esse rei. E em Israel os reis também eram juízes, e os reis também legislavam. Então chega diante do rei um caso muito difícil, que talvez já tenha passado por instâncias menores e ninguém conseguia resolver aquele caso. Então chega até a instância máxima diante do rei. Duas mulheres que dormiam com seus filhos, de manhã elas acordam e um dos filhos estava morto porque foi esmagado. E uma disse: não, esse filho é meu. E a outra disse: também é meu. E elas continuavam discutindo diante do rei: esse filho é meu, esse também é meu. Como que o rei daria uma sentença? E o rei diz: me dá aqui essa criança, nós vamos cortar ela no meio, e nós vamos dar uma parte para cada uma. E a verdadeira mãe disse: não, não corta no meio, pode dar a criança para outra. Então se descobriu qual das mães estava mentindo. A sabedoria de Deus diante de um caso difícil. Aquele texto termina, aquele quadro termina no verso 28, dizendo assim, e nós vemos a partir do texto que toda a cidade, ou uma boa parte das pessoas, estava ali olhando, com os olhos fitos, no que daria aquele julgamento. Imagina um julgamento de um assassinato terrível numa cidade, e quando há o julgamento dos homicidas, então toda a cidade para, com os ouvidos na rádio, ouvindo a sentença do juiz. E quando depois do juiz dar a sentença, no verso 28, o texto narra dizendo: todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Mas um outro caso curioso, interessante, que não acabou bem, é o texto de Juízes 11, que conta a história de Jefté. A Bíblia começa contando nesse capítulo que Jefté era filho de uma prostituta, ele tinha sérios problemas emocionais, e esse homem cresce, ele é filho entre muitos irmãos, é um filho bastardo, sofre porque não tem o pai com ele, o pai não o protege, não o defende. Quando ele é um homem formado, ele age a partir da ferida, se torna um general de guerra, fez guerra contra os amonitas, um líder de mão cheia, e fez um voto com Deus. Juízes 11, do verso 29 a 40, e ele faz um voto com o Senhor: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa sair, oferecerei em holocausto. Nós sabemos que esse homem foi para a guerra, movido por uma ferida. Ele precisava mostrar que ele é um homem, ele precisava provar para o pai dele, para a mãe dele, que ele era capaz. E a partir de uma carência no coração, ele foi para a guerra, venceu a batalha, venceu os amonitas. E quando ele estava voltando para casa, diz a Bíblia que a sua filha sai da porta da casa com harpas e com adufes, fazendo festa para o pai. E o final do capítulo não narra com detalhes, mas deixa entender que esse homem precisou sacrificar a filha dele em holocausto por causa de um voto. Decisões difíceis. Há decisões difíceis que nós precisamos tomar às vezes no nosso casamento, para quem é casado. Há decisões difíceis que nós precisamos às vezes tomar na nossa vida financeira, e às vezes popularmente as pessoas dizem: é melhor que se vão os anéis e fiquem os dedos. Mas são decisões
difíceis. Às vezes aqui na igreja, como pastor, é necessário tomar decisões bem difíceis, e às vezes é como desarmar uma bomba relógio. Tem que cuidar para não cortar o fio errado. Mas é necessário resolver, não há como empurar para sempre algumas causas. Meus irmãos, esse texto aqui fala de resolver as coisas. O verso 9: virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz que houver naqueles dias. Então, lembre-se sempre, o povo não estava ainda dentro da terra prometida. Moisés estava preparando aquele povo para entrar em Canaã. Eles não deveriam servir os deuses cananeus e também não iriam se submeter debaixo da legislação cananeia. Eles teriam a lei deles. O povo de Deus é um povo que não se submete debaixo da lei do mundo. Nós temos a lei de Deus sobre a nossa vida. Amém? Amém. Então dos levitas saíam os sacerdotes, e também dos juízes sairiam juízes, ou dos reis sairiam juízes. Por isso que o texto diz: virás aos levitas, sacerdotes e ao juiz, já olhando para frente, para quando eles teriam reis e juízes. E ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Você lembra que Sansão era um juiz? Logo depois que termina o texto de Deuteronômio, o ciclo de Deuteronômio, começa Josué, e Josué já logo entra no período dos 300 anos dos juízes, e Deus levanta os juízes para sempre salvar o povo. Gideão era um juiz, e tinha vários juízes. Então leva diante do juiz, e há casos que precisam ser levados às autoridades. O comentarista Champlin, ele diz assim: essa passagem propiciava um avanço legislativo, pois criava um tipo de corte suprema. O primeiro grande sinédrio, composto de sacerdotes e levitas, de juízes e de leigos, que era o julgamento popular, as pessoas que estavam lá, que eram os populares. E no final do verso 8, vou voltar aqui para a gente entender bem, que diz assim: te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. A importância da presença de Deus. Nós precisamos andar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, e jamais negociar a presença de Deus. Você pode perder amigos, você pode perder parentela, você pode perder dinheiro, você pode perder até a saúde, mas não perca a presença de Deus. Você pode perder o favor de pessoas, mas não perca a presença de Deus. Aqueles que por causa de coisas ou pessoas negociam a presença de Deus, cometem a maior das tolices. E essa presença de Deus não é exatamente um lugar para nós, mas uma dimensão em Cristo. Quando nós estudamos sobre as 3 festas, lá nos capítulos passados, eu falei para vocês que cada ano o povo se reunia em um lugar, e uma das tribos era responsável por trazer a presença de Deus sobre todos, e aonde Deus mostrava, ali todas as tribos migravam para buscar a presença de Deus. A importância de, se Deus ir conosco, nós iremos. Se Deus não irá conosco, nós não iremos. Essa preocupação. Então, a partir do verso 9, o caso precisava passar por um julgamento, e nós passamos por julgamentos. De tempos em tempos, Deus nos visita, e o tribunal do Senhor faz um julgamento sobre a nossa vida. Quando nós olhamos as páginas das Sagradas Escrituras, de tempos em tempos Deus coloca um julgamento sobre a face da terra. Sangue foi derramado, sangue inocente de Abel. Vem então os julgamentos. Vem o julgamento a partir da água. Deus vira uma chave no tribunal do céu, derrama água sobre a terra,
é um julgamento sobre toda a nação. Quando nós olhamos a história da Torre de Babel, Deus vira uma chave no tribunal dele e derrama julgamento e a confusão entre as línguas. Nos dias de Abraão, a Bíblia diz que houve severa seca em toda a terra dos cananeus, e Deus, em todas as páginas da Escritura, trabalha com meio de seca, anunciando o juízo. Um botão foi virado no tribunal de Deus, e Deus derrama então o seu justo juízo, porque a terra merecia. Essas coisas, elas continuam acontecendo hoje, nas famílias, nas igrejas, nas cidades, nas instituições. Quando nós uma vez somos colocados no tribunal de Deus e nós somos sentenciados por não nos arrependermos, o juízo de Deus é derramado sobre a nossa vida. E o caso precisava passar por um julgamento. Então nós olhamos para essa teologia esquisita que nós temos hoje, que é aquela teologia do mundo gospel, não se pode julgar, e que todas as coisas são penduradas em Mateus 7. Não julgais para que não sejais julgados. Deus não é contra julgamento, Deus é contra o julgamento hipócrita. Você pode olhar no texto, pela medida que você medir, você será medido. Deus é contra o julgamento hipócrita. O apóstolo Paulo manda julgar todos os espíritos, para que a pessoa não fosse enganada pelo espírito maligno, achando que era o Espírito Santo. Quando nós vemos o ministério de João Batista, esse homem revela a justiça e o tribunal de Deus, dizendo: eis que o machado está à raiz das árvores, eis que a pá está na sua mão, ele limpará a eira e jogará a palha no fogo e levará o trigo para o seu celeiro, revelando e mostrando o tribunal do céu sobre a terra. O verso 10: e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. Então, quando nós somos levados diante do tribunal de Deus, nós podemos perder a causa se nós não nos arrependemos, mas nós também podemos ganhar a causa se nós nos arrependemos e ganhamos. Mas eu quero que você observe que ganhar a causa, ganhar o pleito, não significa apenas ganhar a martelada do juiz, mas esse favor precisa se encaminhar na vida. O texto do 10 fala aqui de continuidade a partir do tribunal: e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher, e terás cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Quando você observa a vida de Davi está lá na preguiça, deitado e dormindo sobre a espada, comete adultério, para esconder o adultério comete homicídio. Ele tenta esconder tudo aquilo, tenta esconder a gravidez, se casando com aquela mulher, mas não pode esconder de Deus. Então o julgamento, o tribunal de Deus chega na vida de Davi. Deus visita Davi por meio de um profeta e diz: tu és o homem. E imediatamente esse homem se arrepende: pequei contra o Senhor. Aquela sentença, aquela causa que estava contra Davi, imediatamente é tirada, porque ele diz: eu pequei contra o Senhor. Virou a chave para o lado de Davi. Esse homem poderia ter sido morto depois pela espada de Absalão, mas Deus o guardou porque ele se arrependeu. Então, quando nós ganhamos uma causa, por causa do nosso arrependimento, quando nós somos levados diante do tribunal de Deus, e nós entendemos que há um tempo de julgamento na nossa vida, e nós nos arrependemos, e nós recebemos o favor de Deus, não é para ficar daquela forma, é para a gente voltar para casa e continuar andando, e terás o cuidado de fazer consoante tudo o que te ensinarem. Volta para casa e muda as tuas atitudes. Por quê? Porque uma ideia produz um feito produz um hábito produz um caráter produz um destino. Então, se eu mudo a minha ideia,
para produzir um outro feito, para produzir um outro hábito, para produzir um outro caráter, eu vou produzir um outro destino. Então vai para casa e muda a forma como você vive, para que você não tenha que chegar de novo no tribunal de Deus. Verso 11: segundo o mandado da lei. Quem está acima do sacerdote, do levita ou do juiz? A lei. A lei está acima. A lei não está acima de Deus. Deus que criou a lei. O Criador é maior do que a criatura. Mas o texto fala aqui, segundo o mandado da lei, do princípio, segundo da lei, que te ensinarem de acordo com o juízo que te disserem. Então não vão te ensinar um hábito, não vai mudar um hábito, vai mudar o caráter. Não vai mudar apenas algo exterior, mas precisa ser mudado um princípio interior. Porque se não mudarem as raízes, não arrancarem as raízes, sempre outra vez vai brotar o espinho. É necessário arrancar a raiz e mudar o caráter interior. Então, segundo a lei, meus irmãos, uma lei tem o papel de regular nossas motivações e comportamentos, sintonizando-nos com o propósito original do nosso Criador. A lei constrói limites que visam manter nossa personalidade e relacionamentos nocivos à nossa natureza. Esses limites precisam ser conhecidos e obedecidos. Por isso que é necessário ter uma lei na nossa vida. Lei. E lei fala de paternidade. Nós temos um pai. Nós não somos órfãos. Por isso que a Bíblia tranquilamente diz: existe uma lei. E quando você transgredir essa lei, você provoca a ira daquele que se assenta no Supremo Tribunal dos Céus. Segundo o mandado da lei que te ensinarem, e de acordo com o juízo que te disserem, farás da sentença que te anunciarem, não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda, porque sempre pode ter um engraçadinho que diante do juiz balança a cabeça que sim, amém, mas que tem um prazer, tem um orgulho grande de carregar uma tornozeleira eletrônica. É como se fosse um orgulho. E o cara volta para casa, tudo aquilo que ele prometeu diante do juiz, ele não faz. É como o credor incompassivo, que devia 10.000 talentos, pediu perdão, pediu misericórdia, foi perdoado, mas quando saiu na rua, ele queria degolar alguém que deveria quantos denários? 100 denários. Incompassivo. Às vezes a pessoa poderia ser incompassiva. Meus irmãos, o nosso caráter não pode ser apenas demonstrativo, ele precisa ser interno. Porque diante dos irmãos, diante das pessoas que nos olham, nós podemos demonstrar um caráter santo, cristão, justo. Mas a Bíblia diz que não é para apenas ser externo, de aparência, mas isso precisa ter consistência. Por isso que o texto fala aqui que você não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda. E o final do texto, ele termina dizendo assim: o homem, pois, que se houver soberbamente. Então alguém pode passar pelo tribunal de Deus e depois de ter passado, se comportar soberbamente. É como aquele que levou uma sentença, está debaixo de juízo, mas ele se comporta como se aquilo fosse um motivo de orgulho, de bênção, porque eu tenho um juízo na minha vida, tem uma sentença contrária. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, este morrerá, e eliminarás o mal de Israel. Sabe qual que é o problema dos nossos dias? John Mackay é um pastor norte-americano que ele diz assim: Satanás é profissional
em esvaziar as Escrituras do seu conteúdo original. Satanás é profissional em esvaziar a letra da Bíblia da originalidade daquilo que ela realmente precisa atingir. Satanás diz: não é bem assim, é que os tempos são diferentes. Meus irmãos, a Bíblia, Deus não muda, a palavra não muda, o tribunal de Deus continua julgando, Ele é vivo e eficaz, e nós precisamos apenas abrir os olhos para enxergar como Deus continua trabalhando. E às vezes as pessoas leem as Sagradas Escrituras como se aquilo fosse apenas romântico, não levam aquilo a sério, ao pé da letra, como verdade. Eu acredito que os piores são aqueles que leem os Salmos achando que aquilo é um romantismo puro, engrinaldado, com confetes, e que Deus está brincando. É como aquela mãe que olha para sua criança mal educada e grita: eu vou te bater, mas nunca bate. Quando eu chegar em casa, a vara vai pegar. Mas isso não acontece. Aquela criança se comporta como se ela fosse órfã de mãe. Ela nem liga, porque de tanto a mãe gritar com ela, ela sabe que ela não vai apanhar. E às vezes as pessoas pensam que Deus também é assim. Deus não é assim. Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é Pai, mas Deus também é juiz. Quando nós olhamos o Salmo 1, ele vai construindo toda aquela narrativa. E quando o Salmo 1 termina, o verso 5 e o 6, diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Ou seja, quando o perverso cai sobre o tribunal de Deus, ele não prevalece no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, falando da igreja, falando da congregação dos convertidos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse verso 12, lê ele comigo, acompanha com os teus olhos, deixa isso entrar no teu coração. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote, que está ali para servir ao Senhor. Então, quando o sacerdote falava, era a mesma coisa que Deus falando: teu Deus, nem ao juiz este morrerá. Você pode acreditar, isso continua acontecendo. Deus não mudou, Deus não transferiu a sua autoridade para ninguém. Este morrerá. E o texto continua: e eliminarás o mal de Israel. Olha como Deus trabalha, olha como que Deus funciona. Alguém que cometia bestialidade, sexo com animais, era eliminado. Alguém que era pego em adultério, era eliminado. Alguém que era pego em fornicação, era eliminado. Olha como Deus funciona: elimina, arranca toda a raiz. A palavra de Deus não passou. É necessário eliminar aquilo que não se arrepende. Se nós não eliminarmos da nossa vida o pecado, nós seremos eliminados da congregação dos justos. E ser eliminado da congregação dos justos não vai me render uma medalha, um troféu no céu. Oh, Adair chegou ali, foi eliminado da congregação dos justos, vamos dar uma medalha para ele, parabéns que você foi eliminado da congregação dos justos. Às vezes as pessoas pensam que é assim, e não é. O tribunal de Deus continua funcionando. E eu tenho certeza que eu e você não queremos ser eliminados da congregação dos justos. O Salmo 7, verso 11 e 12: Deus é justo juiz. Deus sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. Para que Deus vai afiar a espada? Para fazer carinho nos nossos lombos? Quando a Bíblia fala de espada, ela fala de justiça.
Deus vai afiar a sua espada. Por que Deus afia a espada? Por que é que você afia uma faca? Com uma faca cega você também corta a carne. Mas quando você afia a sua faca, ela corta mais rápido. Provérbios 29:1. Aquele que é advertido muitas vezes, é instruído muitas vezes, endurece a serviço, é cortado, sem que haja cura. Rápido. É muito rápido, sem que haja cura. Deus é justo juiz. Deus sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter e afiará Deus a espada, já armou o arco e tem no pronto. Às vezes você está na mira de Deus. Deus já puxou o arco de bronze e a flecha de Deus está apontando para você. E a grande notícia da palavra de Deus é: arrependa-se. Arrependa-se. Deus já falou com você. Deus já falou por meio do tribunal. Deus já falou por meio das batidas do martelo. Arrependa-se. Para que Deus não tenha que afiar a espada, arrependa-se. E o verso 13, ele traz aqui a forma como sair disso. Para que todo o povo ouça. Ouve, pois, Israel. Hoje eu coloco diante de ti a vida e a morte. Eu quero, porém, que você escolha a vida. Ouve, Israel. Arrependa-se dos teus pecados. Muda de vida. Ouve, para que todo o povo ouça. Quando nós vemos o julgamento de alguém e chega a nós a sentença, Deus usou a espada, Deus usou a flecha, isso precisa estremecer o nosso coração, porque no mesmo pecado Deus tem a mesma sentença. Deus não tem filhos escolhidos. O mesmo pecado exige a mesma sentença. É usado o mesmo artigo para o mesmo crime, a mesma sentença, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensoberbeça. Imagina que isso aqui é algo redondo e tem uma continuidade. Imagina que nós peguemos esse texto e emendamos ele como uma roda, como um pneu. Aonde que começa tudo? Na soberba. Então nós pegamos, enrolamos isso e começamos de novo. Quando alguma coisa for difícil demais e nós chegamos lá no final do texto e o problema é a soberba. Por quê? Porque a soberba produz surdez. É o que o texto diz, para que todo o povo ouça. Então qual é aqui o ponto principal do texto que vai tratar? Os ouvidos. E quem para de ouvir morre. Quem para de ouvir é porque a soberba já arraigou o cérebro, o coração, o interior daquela pessoa. Tema e jamais se ensoberbeça. Como nós tratamos a soberba? Qual é a cura da idolatria? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Essa é a cura, para que a gente não tenha que ir para o tribunal de Deus. Ame o Senhor acima de todas as coisas. Viva na presença dEle. Meus irmãos, o tribunal de Deus, Deus mostra como funciona o céu. A Bíblia nos ensina que no dia que Jesus voltar, vai ser montado no céu o quê? Um grande tribunal. E a Bíblia chama isso de o último julgamento, chamando isso de o juízo final. É o último julgamento. O tribunal de Deus está montado hoje. Jesus pode ser o teu advogado hoje, para que Ele não tenha que ser o teu juiz lá no final. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão olhando por nós, para que a gente ande na presença dEle, ame, e para que a gente não tropece na lei. Amém?
Eu quero orar com você. Você pode fechar os teus olhos. Eu tenho certeza que de alguma forma o Senhor falou com você nessa noite, ou por instrução, ou por advertência, ou talvez você sentiu que o arco de Deus já está armado em tua direção. E a palavra de Deus diz: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, nós sempre te agradecemos. Que a tua palavra é tão clara nesse lugar, tão transparente, tão nítida. E com tanta clareza nós entendemos que o teu tribunal é justo, é eficaz, reina e ele está sobre nós. Seu Deus, eu quero clamar sobre a minha vida e sobre os meus irmãos aqui, Senhor. Que o teu tribunal seja a nossa proteção, seja o nosso escudo. Nós não queremos o teu tribunal sobre nós como um martelo de sentenças, mas como o nosso escudo, como o nosso reto juiz que nos guarda dos inimigos. Senhor Deus, obrigado pelo culto de hoje, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu Espírito e pela atmosfera do teu Espírito no momento do louvor. E também, Senhor Deus, quando nós entendemos essa tua palavra sobre a nossa vida. Exaltado é o teu Espírito Santo, glorificado é o teu Filho Jesus, que na cruz levou sobre a cruz nossas dores, nossas doenças, nossas sentenças, e nós acessamos essa noite o sangue do teu Filho sobre a nossa vida. Nós colocamos aos pés da cruz os pecados, nossas carnalidades, e nós tomamos sobre nós a herança da cruz, para que o Senhor nos cure de todas as nossas iniquidades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.